bastante conteúdo só sobre antropologia bíblica, cristã, né? Então, vamos lá? Começando, é claro, por um texto lá do Gênesis. Vamos falar do ser humano, da constituição do ser humano. Nada melhor do que começar lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículos 26 e 27. Tem dois textos na Bíblia, né, dentro do próprio livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, que falam da criação do ser humano, né? E eles não estão um contra o outro, eles são complementares, tá? Complementares. Começando aqui pelo capítulo 1, e disse Deus, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Olha, só aqui, nesses dois versículos, temos muita coisa para estudar. Então vamos lá. A criação do ser humano, a gente já observa o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós acabamos de ler, temos aqui já o conselho de Deus, né? Ó, vou voltar lá para o façamos o ser humano. Está no plural aqui, façamos, não é? Então Deus está ali no seu conselho. Quando a gente viu que Deus estava criando tudo, até então, né? No princípio, Bereshit, Bara, Elohim, Hashamai, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, já é direto, né? Deus criou os céus e a terra. Não houve ali nenhuma informação a respeito do conselho. Façamos. Aqui há algo de especial. Então, algo distintivo em relação a toda a criação até então. Nesse momento, há um conselho. Nesse momento, há, sabe, Pai, Filho, Espírito Santo, talvez os demais anjos ali acompanhando outros seres, mas há um conselho de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo aqui. É uma criação direta de Deus, né? Deus, ó, se você for para o capítulo 2, versículo 7, claramente ali diz: Deus formou o homem do pó da terra. Ali é mais específico, há mais detalhes no capítulo 2 a respeito dessa constituição, da criação do ser humano. Deus formou o homem do pó da terra. Diretamente, Deus criou. É muito importante isso. Diretamente, o homem é uma criação direta de Deus, não indireta. Não que Deus criou através de um processo, sabe, qualquer outro. Ele diretamente criou. Talvez isso choque um pouco com ideias evolucionistas, né? Essa ideia de uma criação direta de Deus. E, além de ter sido feito o ser humano nesse conselho de Deus, de modo direto, ele foi feito também especial em relação a tudo mais que foi feito até então. Feitos à imagem de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, foram criados à imagem de Deus. E aí a gente hoje vai falar um pouco, né, vai explorar um pouco o significado de imagem de Deus. O que significa ter sido criado à imagem de Deus. Corpo e sopro de vida. Né? Ali, do pó da terra, deixa eu até ver se eu me mudo aqui um pouco. Bom, tá bom, aqui dá para entender. Do pó da terra, ele constituiu o corpo. E aí ele soprou o espírito, né? A alma, deu a vida ao ser humano. E outra
questão distintiva é que foi concedido a esse ser humano domínio sobre toda a criação. É o que a gente acabou de ler. Veja quantas informações importantes a gente já capta aqui nesse registro da criação. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Ter sido o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Um primeiro aspecto é o aspecto de justiça. Deus é justo. Originalmente, o homem foi criado santo também, justo. Ele tinha esse conhecimento de justiça, de santidade, ele partilhava desses aspectos. Tem alguns versículos aqui que eu convido vocês a posteriormente analisarem. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 24. Agora, sabemos que o homem pecou e na queda em pecado isso foi afetado, né? Gravemente afetado, essa questão da santidade. O homem agora se tornou pecador. Não é mais justo, aliás, não há um justo na acepção da palavra, né? Completamente justo, santo, completamente santo. Só Deus é santo, né? Só Cristo é santo e justo. Então o homem ele está destituído desta qualidade que originalmente ele possuía. Né? Agora, ser a imagem e semelhança de Deus também é partilhar de faculdades que nós temos naturalmente, como inteligência, sentimentos e a liberdade moral, o livre-arbítrio. Essas são características que o ser humano possui, claro, que foram também, em certo sentido, afetadas também pela queda. Então, não somos provavelmente tão inteligentes quanto poderíamos ser se não tivéssemos caído em pecado. Muito possivelmente Adão desfrutava de uma capacidade intelectual mais elevada antes da queda. A queda também prejudicou. E também prejudica nossos sentimentos e também prejudica até mesmo a nossa liberdade de escolha. O nosso livre-arbítrio não é tão livre assim como gostaríamos que fosse, né? Ou presumimos que seja. Há também um comprometimento. Acaba o ser humano, em muitos sentidos, sendo escravo do próprio pecado, né? Escravo do próprio pecado. O homem natural, muitas vezes o bem que ele quer fazer acaba não fazendo. E ele às vezes nem entende como é que eu não consegui fazer aquilo, por que eu fiz aquilo outro, o que acontece comigo, olha, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, né, desta morte, desse corpo mortal, corruptível, dessa condição natural do ser humano, né, que é comprometida, né, no seu intelecto, nos seus sentimentos e na sua liberdade. Mas um quê disso tudo é ainda preservado. Né? Então o homem ainda é inteligente, é um ser inteligente. E é um ser que tem sentimentos e emoções e que também tem liberdade de escolha. Num certo sentido, há uma preservação disso. A gente pode identificar, ainda que maculada pelo pecado. Né? Ainda que enfraquecida, ainda que o pecado tenha manchado a imago Dei, ele não destruiu a imagem de Deus no homem. Ela está manchada pelo pecado, mas não foi anulada completamente, tá bom? E a gente vai perceber isso em alguns versículos mais adiante. Outra coisa que a gente observa, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus porque ele tem essa vocação para a espiritualidade. O sopro do Altíssimo foi ali, soprado nele. Ele é uma alma vivente, ele recebeu um espírito, uma alma espiritual. Então, tem esse toque de Deus aqui. É por isso que, até quando a gente se converte,
A gente recebe o Espírito de Deus e o nosso espírito comunga com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Outra característica é que o homem, o ser humano, Adão e Eva, eles foram criados imortais, para a imortalidade, com a vocação eterna, para a eternidade. Eles foram criados com essa pegada da... Tanto é dito, olha, não coma, pode comer de tudo, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, se eles não tivessem cometido esse pecado, eles estavam garantidos, né, em termos da vida eterna. Eles foram criados com esse propósito, para a vida eterna. Tá? Então, a morte acabou vindo pelo pecado, como diz lá Romanos 5:12. A morte, ela surgiu por ocasião da queda em pecado. O homem não estava destinado à morte, não foi criado para a morte, foi criado para a vida, para a comunhão com Deus, para a vida eterna. Outra coisa, ele foi, o ser humano, recebeu uma incumbência, uma missão, um poder, uma autoridade sobre a criação de Deus. Até somos mordomos, devemos prestar contas, porque Deus deu poder para dominarmos sobre a criação, né? Então, e quando a gente lê o Salmo número 8, né, o Salmo 8, principalmente versículos 5 e 6, a gente vê que isto é uma honra que Deus concedeu aos seres humanos. É uma honra. Esse domínio Deus deu aos seres humanos sobre toda a criação. Que a imagem de Deus continua ainda mantida no ser humano, a gente vê por alguns versículos bíblicos que deixam isso muito claro. Gênesis 9, versículo 6, por exemplo, olha o que diz. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Se alguém pensa que depois da queda o ser humano deixou de ser imagem de Deus, bom, está errado, tal ideia. Porque veja que o ser humano continua a ser imagem de Deus, mesmo depois da queda em pecado. Tanto é que quem cometeu um assassinato, quem matar um ser humano, está matando alguém que foi criado à imagem de Deus. Está cometendo um grave pecado. Um grave pecado. Está percebendo aqui pelo texto? Muito importante essa passagem. Tem outra também, que é de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com ela, a língua, né, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Daí a gravidade do pecado que cometemos com a língua contra outros seres humanos, porque eles não são como os animais. Não é qualquer coisa amaldiçoar alguém, né? É atingir o céu, porque esta pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, atentar contra a vida humana é atentar contra a imagem e semelhança de Deus que há nela. Então, isso dá um tom de sagrado à existência humana, ao ser humano. O ser humano é sagrado aos olhos de Deus. Por quê? Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus.
Então, atentar contra a vida humana é mexer com o Criador. É grave o erro, é grave o pecado. Então, houve a rebelião, mas com a queda, nós, os seres humanos, não fomos reduzidos ao estado de animais, o que teria sido o caso se a imagem e semelhança de Deus tivesse sido ali removida, apagada, e passássemos a não termos mais essa participação da imagem e semelhança de Deus, e isso tivesse completamente sido banido, né? Aniquilado. Não, não foi. Não é assim. Mas nossa rebelião contra Deus nos fez culpados de abusar do grande dom e influência que Ele nos deu. Então, ela, a imagem de Deus, está manchada pelo pecado, está deturpada, está contaminada, mas não foi destruída. A origem do homem e a unidade da raça. A Bíblia ensina que toda a humanidade descende de um único par, Adão e Eva. E isso não é apenas algo que a Bíblia aponta. Tem várias outras fontes de conhecimento, de saber, que testificam, que apontam na mesma direção. Tá? Como, por exemplo, a história. As tradições apontam para uma origem comum lá na Ásia Central. A linguística também. Os estudos de idiomas, né, da origem, linguísticos, eles mostram uma origem comum das línguas humanas. Questões da própria psicologia, os estudos da psique humana, eles mostram que as almas dos homens são essencialmente idênticas, independentemente das suas origens tribais, de que povo é, de que nação, de que parte do planeta veio tal tribo ou tal povo, né? E a questão também que se observa na fisiologia. A raça humana é considerada uma única espécie com variações, deixa eu mudar aqui só para poder ler melhor, com variações sugerindo uma origem comum. Isso é muito importante também para acabar com o racismo, com as discriminações que ao longo, muitas vezes, da história se viu, com a ideia de superioridade. Não, todos descendemos de um casal comum. Todos, independente se somos americanos, europeus, africanos, asiáticos, da Oceania, não importa. De que tribo, povo, língua ou nação, todos oriundos de uma única família, de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Nesse sentido, estamos irmanados. Sobre a natureza humana, aí é que a gente entra naquele tema da tricotomia, dicotomia, ou pessoa total, monismo, tal, como queiram. Aqui, quero que vocês façam uma tarefa para a próxima aula já. Então, escrevam, estudem, né, durante essa semana e defendam qual é a posição de vocês a esse respeito. Então, essa vai ser a tarefa. Se você é tricotomista, defenda essa perspectiva. Se você é dicotomista, defenda a sua perspectiva. Se é outra a sua perspectiva a respeito da composição da natureza humana, então faça aí a sua defesa. Então, vamos ver um pouco sobre esse assunto agora. A Bíblia foca nos relacionamentos. As Escrituras não usam uma linguagem científica, exata, e nunca usam conceitos assim abstratos e filosóficos, mas sempre falam
assim, fazendo uso de uma linguagem rica, mas que tem a ver com o cotidiano, com o dia a dia de cada um de nós. As escrituras não são primariamente interessadas assim nas partes do ser humano, aquelas partes constituintes, né, do homem, ou na sua estrutura psicológica, mas muito mais nos relacionamentos. Como é que esse homem é na prática, né? Esses relacionamentos que ele mantém, tanto com Deus como com os outros e também com o restante da sua criação. Mas vamos lá, né? Tem aqueles que procuraram dissecar melhor esse assunto, né? Aprofundar melhor. E como, por exemplo, Irineu, ele ensinava que enquanto os incrédulos, dizia ele, possuem somente almas e corpos, então ele defende uma tricotomia um pouco estranha assim, né? Ele dizia, os crentes, eles adquiriram espíritos adicionais que eram criados pelo Espírito Santo. Vale a pena depois a gente trocar uma ideia sobre isso. Quero saber a opinião de vocês. Olha, isso aqui é ser tricotomista. Então, ele acredita que o ser humano ideal é o crente. Ou que Adão o foi antes da queda. Mas que o ser humano natural, então ele é dicotomista. Ele tem apenas alma e corpo. Ele não tem espírito. Ele só vai receber o espírito quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe um outro espírito, um espírito adicional, aí ele se torna alma, corpo e espírito. E os pagãos, os que não são crentes, esses só têm alma e corpo. Eu já, pelo tom como eu apresento isso, já dá para ver que eu não sou muito simpatizante dessa ideia, mas vamos lá. Nem todo tricotomista pensa assim, né? Mas já viu no que é capaz de dar a tal da tricotomia, né? Alguns vão por um caminho meio estranho. Os tricotomistas mais contemporâneos, eles ensinam que através do seu corpo o homem relaciona-se com o ambiente, através da sua alma ele se relaciona com os outros e do seu espírito ele se relaciona com Deus. Eles conseguem fazer essa separação assim, que eu também acho um pouco suspeito. Bom, eu já estou adiantando que eu tenho um pé atrás com os tricotomistas. Acho que essa separação assim, então o corpo se relaciona com o meio ambiente, a alma com os outros e o espírito é que se relaciona com Deus. Será que é isso mesmo? Será que dá para fazer essa distinção tão clara? Tem gente que consegue, faz isso. Eu acho um pouco complicado, acho um pouco difícil, mas a gente vai caminhando aqui. O que ensina, então, o que ensinam os tricotomistas? Que eu acho meio complicado, né? Acaba comprometendo ali a unidade do ser humano, né? A palavra em si mesma, ela sugere que o homem pode ser separado em três partes. Tenta separar para ver no que é que vai dar. E os tricotomistas tentam, então não. Então, corpo é isso, aí alma é aquilo. Até corpo e alma você consegue separar até com uma certa facilidade. Mas quando você vai separar alma e espírito? Então o desafio é esse, quase que é uma tarefa de casa. Tente separar alma e espírito, me defina o que é alma e depois defina o que é espírito e mostre como é que isso se dá na prática do ser humano, com toda clareza, né? Acho que a gente vai ver que é meio complicado, né? Essa separação, destrinchar o ser humano em três partes e definir o que cada uma delas é, e tá tudo bonitinho, dissecado. Olha, eu acho que essa tarefa vai dar pano para manga, mas vamos lá. Isso tem a ver com uma influência grega, né? Que estabelecia aquela antítese entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O mundo material, segundo os gregos, né, não teria sido criado por Deus, mas
sempre esteve, de fato, contra Deus. Sabe, aí daí vem os gnósticos cristãos que fizeram estardalhaço ali, já no primeiro século, início do segundo século. Um terço da cristandade dos cristãos eram gnósticos. E o apóstolo João já batia de frente, chamando eles de anticristos, porque eles negavam que Cristo tinha vindo em carne. Porque como é que Cristo poderia ter vindo em carne? Se a carne é material, é física, é corpo, e se o corpo, ou aquilo que é material, está em oposição àquilo que é espiritual. Né? Olha só, nem é criação de Deus. Cristo teria, se ele se fez carne, se ele se encarnou, ele teria pecado, ele teria sido feito imundo, ele não seria mais santo, porque para eles tudo que é pecado, tudo que é mal, está aí nessa substância do material, do físico e tudo mais. Por isso Cristo teria que aí tem os docetistas, bom, aí já estamos entrando em cristologia e tal. Aí tem os docetistas que vão dizer que a encarnação não se deu, que é apenas uma aparência, que aquele corpo era apenas uma aparência. Né? Olha só. Porque Cristo não veio em carne, porque se ele tivesse vindo em carne, então ele seria a semelhança, não a semelhança, ele seria pecado, ele teria sido feito imundo, pecado, diabo, tudo que é ruim e mal, porque o mal reside na matéria, porque não seria criação de Deus. A gente já leu um pouco de Gênesis, né, para ver que Deus é criador de tudo, tudo que ele fez é bom, inclusive o reino material. Né? Ele fez o corpo, ele é o autor do corpo. Mas veja a influência grega presente que faz uma distinção entre corpo e alma, entre o que é espiritual e o que é físico, e isso pode estar ou ter influenciado muitos teólogos do passado, dada a influência deles. Tá? Bom, para os gregos, o corpo era uma sepultura da alma, que o homem alegremente abandonava na morte. Mas essa ideia é totalmente estranha às Escrituras. Por quê? Porque Deus criou o corpo e o Verbo se fez carne e o corpo vai ressuscitar, né? Veja a importância do corpo, do ser humano como corpo. O ser humano não é um espírito que habita num corpo transitório, não. O ser humano é o que é. Né? E de repente ele carece de ser ressuscitado em corpo. O corpo. Veja que o corpo não é um acidente, não é uma coisa, não é uma sepultura, não é algo transitório. Alma e espírito são apresentados na Bíblia de maneira intercambiável. É como eu vejo, tá? Se você é tricotomista, você vai provar para mim o contrário. Já viu que eu já estou mais para o lado do dicotomista. Daqui a pouco você vai ver que talvez a ideia da integralidade, de ver o homem como um todo, seja algo que eu tenho uma enorme simpatia. Mas, no mínimo, eu sou dicotomista. No mínimo. Para começo de conversa, se o debate fosse você é tricotomista ou dicotomista, eu entendo que os dicotomistas têm muito mais base bíblica e a razão principal está aqui. A alma e o espírito são apresentados como sinônimos na Bíblia, de um modo geral. É o que a gente vai ver aqui. Olha só. Alma igual a espírito. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Você encontra isso em Mateus capítulo 10, versículo 28. Matar a alma. Né? Agora, o que é que diz 1 Coríntios 7, 34? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. E Tiago 2, 25. Como o corpo sem o espírito está morto,
Assim, a fé sem as obras é morta. Vamos lá. Se eu falasse aqui, em Tiago 2, 25, como o corpo sem a alma está morto, você ia entender essa frase? Ia entender. Qual a diferença? Não é? O que Deus soprou? Soprou, o sopro de Deus até que é ruar, o espírito e tal. E ele se tornou o quê? Alma vivente. Você tira a alma e o corpo está morto. Né? Você tira o espírito, o corpo está morto, igualmente. Qual a diferença entre espírito e alma nessa frase? Nenhuma. Né? Seria a parte imaterial do ser humano. Bom, vamos lá. Tem muito versículo, né? Então, quando se fala da dor, a dor é tanto da alma como do espírito. Veja só. 1 Samuel 1, 10. Levantou-se Ana e com amargura de espírito. Então, era o espírito que estava amargurado. Isaías 54, 6. Mulher desamparada e de espírito abatido. É o espírito que está abatido. Agora, veja só, João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Quem falou isso? Jesus. A alma estava angustiada. Mas o que se angustia? É o espírito ou é a alma? Qual a diferença aqui? Alguém consegue me dizer se tem alguma diferença entre alma e espírito aqui? Se eu digo que o meu espírito está angustiado, isso não é sinônimo de dizer que a minha alma está angustiada? Ué, alma e espírito aqui são sinônimos. Se alguém quiser entender, olha, quando a alma está angustiada, a questão é essa. Quando o espírito está angustiado, a questão é outra. Há uma distinção quando a alma está angustiada, quando o espírito está angustiado. Jesus aqui, quando disse que a alma dele estava angustiada, ele usou a palavra alma porque ele queria dizer que apenas em alma ele estava angustiado, em espírito ele não estava? Será que era isso que ele quis comunicar? O espírito dele não estava, apenas a alma. Havia uma separação entre alma e espírito aqui? Certamente não. Aliás, a gente poderia dizer que a alma aqui é o ser como um todo. Quando eu digo que a minha alma está angustiada, eu estou de corpo, alma e espírito, eu estou como um ser. Eu estou angustiado, é o meu ser que está angustiado. Mas essa expressão aqui, o meu espírito angustiado, eu quero dizer que eu estou profundamente angustiado. Eu estou plenamente angustiado, eu estou totalmente angustiado. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que uma parte de mim está angustiada, a outra está celebrando, está em festa ou está indiferente. Não, é o meu ser, é um sinônimo de ser. Sou eu que estou angustiado. É uma maneira de dizer que eu estou angustiado mesmo. Eu estou profundamente angustiado. Então aqui seria sinônimo do ser, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Se alguém acha que o espírito não pode se revoltar, aqui, ó. O espírito se revoltava. Atos 17 e 16. E se ele usasse a palavra alma, a minha alma se revoltava? E se ele dissesse, eu me revoltei? Qual era a diferença entre essas expressões? Nenhuma. Simplesmente, eu me revoltei. Eu me revoltava, disse Paulo. Eu me revoltava profundamente. Eu, ser completo, eu intimamente, eu profundamente, eu aqui, o meu coração se revoltava, a minha mente se revoltava, o meu espírito se revoltava, a minha alma se revoltava, o meu ser estava ali se revoltando. Ló lamenta, Ló atormentava a sua alma justa. 1 Pedro, né? Versículo 2, versículo 8. Diante da pecaminosidade de Sodoma e Gomorra. Isso sacudia intimamente, né? A sua alma, o seu espírito, o seu ser. Quanto à adoração e o amor, veja só, essa frase lindíssima, essa canção bela, essa poesia, né? De Maria, mãe de Jesus, mãe de nosso Senhor. Lucas
capítulo 1, versículos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os tricotomistas quero que venham à baila e me digam qual a diferença entre... Quando a gente estuda a poesia hebraica, a gente sabe que ela trabalha muito em paralelismo poético, onde a primeira frase é repetida em outros termos, mas não com sentido distinto, mas simplesmente para reforçar a mesma ideia. A gente sabe, quem estudou os Salmos, quem estudou a poesia hebraica, sabe disso, paralelismo, que não é necessariamente uma rima de palavras fonéticas, mas muito mais uma rima de ideias, paralelismo poético da cultura, poesia hebraica. Quando ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o Salvador, ela não está dizendo que a alma dela, que alguma coisa está engrandecendo a Deus e o espírito, que é outra coisa, está agindo de maneira distinta da alma. Não, ela está dizendo que ela, interiormente, ela completamente, o seu ser, né, está engrandecendo ao Senhor, está se alegrando em Deus, seu Salvador. Tá? Então, a adoração, aqui a gente percebe, a adoração é algo do espírito, é algo da alma. Né? E em João, capítulo 4, versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas então Maria comeu bola, porque ela só adorou ao Pai em alma. Né? A minha alma engrandeceu. Ô, Maria, você pecou. Ah, não conhecia ainda. Ela tinha que ter adorado em espírito. Está errada essa frase. Então, se você é tricotomista, já começa a ver a dificuldade aqui em querer fazer uma distinção entre alma e espírito. A minha alma engrandece ao Senhor, disse Maria. Mas os verdadeiros adoradores, disse Jesus, eles vão adorar o Pai em espírito, e não em alma. Ah, Maria comeu bola. Se ela só está adorando e engrandecendo ao Senhor em alma. A alma dela é que está engrandecendo ao Senhor. Ela tinha que estar fazendo certo, como Jesus ensinou aqui no Espírito. Os verdadeiros adoradores, ô Maria, o verdadeiro adorador adora em espírito, engrandece a Deus em espírito e em verdade. Louvai ao Senhor, ó minha alma. O louva ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. O Salmo 146, né? Quem é que louva ao Senhor aqui? A alma. Mas Jesus disse que era em espírito que tinha que adorar a Deus. Então está alguma coisa errada aqui, né? Está distorcido aqui o ensino, se você acha que alma aqui não significa espírito. E Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O que quer dizer aqui? Que não é para adorar a Deus, amar a Deus em espírito, amar a Deus em espírito não é a mesma coisa. A alma, que aliás tudo aqui para descrever a totalidade do ser, né? E a salvação, meus irmãos? É a salvação da alma ou é a salvação do espírito? É a salvação de tudo? Quando a gente quer falar da salvação, como é que a gente descreve isso? Tiago 1, 21. Acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E 1 Coríntios 5, 5. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que vai ser salvo? É a alma ou é o espírito? Qual a diferença aqui? Ou será que Paulo tem uma teologia de salvação do espírito e o Tiago tem uma outra teologia que é da salvação da alma? Eles estão falando coisas distintas ou eles estão simplesmente falando as mesmas coisas, usando palavras que são sinônimos na perspectiva deles? Será que dá para duvidar que ambos estejam falando de coisas simplesmente iguais? Não existe aqui a ideia de
que alma salva é uma coisa e que espírito salva é outra coisa. Alma e espírito aqui são a mesma coisa. E a morte, meus irmãos? Olha só. Ao sair-lhe a alma, como a gente até chegou a ler, né? O Gênesis 35, 18, porque morreu, ou seja, é dito então nesse capítulo 35 de Gênesis, versículo 18, que a pessoa morreu porque saiu a alma. Quando saiu a alma, ela morreu. Olha só, 1 Reis 17, 21. Faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Significa ressurreição, né? Se a alma do menino voltar a tornar a entrar nele, ele vai voltar a viver. Porque quando ele morreu, o que aconteceu? A alma dele deixou o corpo. Então ele passou a morrer. E Jesus, o texto que a gente já leu, Mateus 10, 28, a gente não deve temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Devemos temer aquele que pode, inclusive, matar a alma, né? Ou aqui é um texto que talvez faça perecer no inferno, né? Tanto o corpo como a alma, a ideia de perecer. Muitos que dizem que a alma não é eterna, que a alma vai ser destruída, os aniquilacionistas, eles apelam muito para essa passagem, tá? Mas isso aqui é um outro assunto. Mas eu estou adiantando que, normalmente, quem é aniquilacionista gosta muito desse texto. Porque está dizendo, não tema o homem que pode matar, não, o ser humano, ou aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam aquele que, além de matar o corpo, pode também fazer perecer a alma, né? Então a alma pode perecer. Então seria uma ideia aqui. Mas a ideia certamente é de que a alma, quando alguém mata o corpo, a alma ainda continua viva, não é isso? Essa é uma ideia. A alma continua viva. Então se a alma sai do corpo, o corpo está morto. É o que a gente entende por morte. Agora, o que Jesus falou, hein? Quando ele estava morrendo. E esse texto que Jesus falou está lá no Salmo 31, 5. No Salmo 31, 5, diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem está morrendo está deixando esse corpo. O que é que está deixando esse corpo? A alma ou o espírito? Aqui. Entrega o espírito a Deus. O espírito volta a Deus que o deu, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quem é que está saindo do corpo? O espírito. Mas os outros textos disseram que o que saía do corpo era a alma. Eles estão falando de coisas distintas? Ou eles estão usando como sinônimo? O nosso ser imaterial, ele pode ser chamado alma, ele pode ser chamado espírito. E quando a gente morre, seja a alma, ou seja o espírito, sinônimos, eles saem do corpo. Jesus, ao morrer, ele entregou o espírito. Veja só, Lucas 8, 58. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Está falando de uma ressurreição. O que é que voltou? O espírito. Aqui, isso em Lucas 8, né? E aqui em 1 Reis 17, 21. Está falando do quê? Ressurreição. E o que é que volta? A alma. Faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Aqui voltou a entrar o espírito. Sinônimo de alma, certo? Estevão, ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele poderia dizer, recebe a minha alma. Por que ele poderia dizer, recebe a minha alma? Porque quando a gente vai lá no Apocalipse, capítulo 6, por exemplo, não é dito que a gente vê os espíritos.
Porque não foi o espírito que voltou para Deus? Não foi? O espírito de Estevão. Estevão faz parte dessas almas dos mártires, né? Não foi o espírito de Estevão que voltou para Deus? Mas quando você vê lá, o que é dito? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, incluindo Estevão. Mas o que Estevão entregou para Deus? O espírito. Recebe o meu espírito, Senhor. E o Senhor recebeu o espírito. E agora ele é visto como alma. Se dissesse ali, os espíritos estão ali diante do altar, teria alguma diferença para você? Nenhuma diferença. Né? Vi debaixo do altar as almas, ou os espíritos, daqueles que tinham sido mortos. Hebreus 12, 23. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E esse texto, que é bem polêmico, né, sobre qual é o significado, diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas não são as almas que estão do outro lado, em algum lugar? Não, os espíritos. Ele pregou para os espíritos. E se ele dissesse, ele pregou as almas que estão em prisão? Teria alguma diferença para você? Há alguma teologia de que as almas são uma coisa e os espíritos são outra coisa? Que eles representam coisas distintas? Será possível isso? Será que dá para distinguir aqui, nessas falas todas? Ou a gente não está percebendo aqui o uso completamente intercambiável de um e outro, de maneira assim, indistinta aqui? Temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Tanta alma como o corpo. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Ah, então, tá vendo aqui? Ô, professor, aqui uma distinção clara entre alma e espírito. Bom, que haja talvez alguma distinção entre alma e espírito, eu nem duvido. Mas que a gente saiba qual é essa distinção, eu duvido muito. Você está entendendo? Que Deus tenha como distinguir entre uma coisa e outra, tudo bem, mas que os autores bíblicos sabiam distinguir entre uma coisa e outra, eu duvido muito. Por quê? Porque eles usam alma e espírito de maneira intercambiável e indistinta. Veja bem, quem é que é capaz de fazer essa divisão entre alma e espírito aqui? Né? A palavra viva, eficaz. Sabe, dá a ideia aqui de que é algo que a gente, humanamente falando, não é capaz de fazer. É basicamente isso que está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo, sabe, aquilo que a gente não consegue separar, que a gente não tem essa perícia para poder distinguir. Em vez desse texto estar falando que exista, ou apontando por uma distinção entre uma coisa e outra, ele está mostrando que essas coisas estão tão intercaladas que só mesmo a palavra de Deus é capaz. Ele está exaltando a capacidade da palavra de Deus de fazer algo que nós, seres humanos, não somos capazes de distinguir, de fazer tal separação. É mais ou menos isso. Tá bom, gente? Bom, mas vocês vão ter aí o espaço para fazer suas perguntas daqui a pouquinho. A linguagem é figurativa. A intenção do autor ali, em Hebreus, é dizer que a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções mais secretas do coração humano. Paulo diz algo semelhante em 1 Coríntios 4, 5, quando ele fala: o Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. É muito mais uma exaltação do poder da palavra, do poder de Deus, do poder do Senhor. E outro texto usado pelos tricotomistas é esse bem clássico, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo wesleyano sabe de cor e salteado, porque isso aqui também é um texto que fala de inteira santificação, né? O mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o Espírito,
a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, claramente apontando espírito, alma e corpo, como uma descrição do ser integral, né? Ele usa a palavra que o santifica em tudo, tudo, espírito, alma e corpo. E aí, como é que fica? Essa passagem não é uma afirmação doutrinária, mas, de fato, trata-se de uma oração, né, de uma aspiração. Paulo ora para que seus leitores possam ser totalmente santificados. A totalidade da santificação é expressa por esse termo aqui grego, holoteles, significando totalidade, íntegra e completa em todas as suas partes. A ideia aqui é muito mais falar do todo do que apontar para as distinções das partes. É muito mais para falar você totalmente. Lembra daquele mandamento de amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com todo o sentimento, com todas as forças. A ideia é da totalidade de todo o seu ser, né? Na segunda metade da passagem, ambos, o adjetivo e o verbo, estão no singular, indicando que a ênfase do texto está sobre a totalidade da pessoa. É interessante essa observação que você vai encontrar e perceber a força dela muito mais no original, né? Que acaba caminhando para o singular, porque a ideia aqui é muito mais apontar para o todo do que para as partes. Tá? É muito mais para falar corpo, alma e espírito. Este complexo, essa maneira de descrever a totalidade do ser, seja santificada. Tá? Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus não teve aqui a intenção de dividir o homem em 4 partes, não é não? Nesse contexto, amarás o seu Deus de coração, então o homem é formado por coração, ele é formado por alma, ele é formado por entendimento e ele também tem uma outra parte que a gente pode chamar de força. Então, era essa a ideia de Jesus aqui, apontar para essas distinções da constituição humana, ou simplesmente é uma maneira de dizer ame a Deus com tudo que você é, com todas as expressões possíveis, de todas as perspectivas possíveis, na totalidade do seu ser. É a mesma coisa aqui, em 1 Tessalonicenses 5:23. Jesus não teve a intenção de dividir o homem ali no texto de Lucas, capítulo 10, e nem muito menos Paulo aqui estava preocupado em apontar as distintas partes do ser humano. Não era esse o foco ali. A dicotomia, vamos então para a dicotomia. Se tri tem a ver com 3, di aqui tem a ver com 2, né? Então, sempre tomia, né? Ia falar vasectomia, sabe? Qualquer coisa que tem tomia, a gente já sabe que vai cortar alguma coisa, não é não? É corte, é divisão, é separação. Então, a dicotomia também, embora seja melhor do que a tricotomia, parece que faz essa separação em unidades estanques, em 2 partes completamente distintas e tal. Como se o homem realmente fosse composto por alma, sinônimo de espírito, assim, uma descrição da parte imaterial e da parte material. Então, sugerindo então que o ser humano, a pessoa humana,
pode ser cortada, dividida em duas partes. Mas o homem, nessa presente vida, ele não pode ser separado dessa maneira, né? Tanto é que quando separa, está morto. E precisa ressuscitar para ser pleno. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ainda que ele esteja em alma no céu, ele não está pleno. Ele precisa ressuscitar. Essa é uma curiosidade, algo que nos faz pensar sobre a constituição do ser humano nessa coisa como ele é, como ele foi feito. A Bíblia descreve então a pessoa humana muito mais na sua totalidade, como um todo, como um ser unitário, uma pessoa total. O ser humano deve ser entendido como um ser unitário. Ele tem um lado físico e um lado mental ou espiritual, mas não devemos separar esses dois. A pessoa humana deve ser entendida como uma alma corporificada, né? Ou um corpo espiritualizado, animado. A pessoa humana deve ser vista em sua totalidade, não como uma composição de diferentes partes. Conceitos históricos sobre a origem da alma. Aqui a gente entra em algo teórico. Então, como é que surge a alma, né? A alma já existia. Quando Deus soprou, ele soprou algo que já existia em algum outro lugar, que já tinha uma vida prévia, né? Veja, Orígenes e o Júlio Miller, eles partilhavam dessa perspectiva da pré-existência da alma. E aí, você concorda com eles? As almas existiam antes e foram punidas por pecados passados? Já houve uma rebelião de almas lá em algum outro lugar? Como eles ensinavam ali? Agora, outra vertente, para tentar entender aí a origem da alma, é daqueles que entendem que as almas, elas são transmitidas também através dos pais. É uma herança genética, assim como é uma herança genética o corpo humano. Então, herdamos a alma através de nossos antepassados. Né? Por isso também herdamos o pecado original. Tertuliano partilhou dessa perspectiva, os luteranos, os luteranos até hoje. Então, isso se chama traducionismo, que vem passando de pai para filho, ou de mãe para filho, né? Dos pais para os filhos, a alma também. E tem a outra ideia que é o criacionismo, que cada alma é criada diretamente por Deus no nascimento. Jerônimo, o Hilário de Pictávio e o Calvino partilharam desta perspectiva. Eu diria para vocês que, francamente, não sei. Acho que difícil afirmar. Não gosto muito da primeira mesmo. Acho que essa aqui está fora de cogitação. Mas eu, um pouquinho mais simpático ao traducionismo, mas não descarta a possibilidade desta aqui também não. O que eu posso dizer para vocês? Toda cautela é pouco nesse assunto. Porque temos pouquíssima informação da Bíblia. Não temos uma base bíblica clara para afirmar nada a esse respeito. E com isso, termino a exposição da aula de hoje e convido vocês... Opa, deixa eu fechar aqui. Como é que eu encerro essa parte? Quero terminar essa parte aqui dos slides. Deixa eu ver se está aqui. Antigamente era mais fácil. Estou
conseguindo sair dessa parte aqui, não. Será que é encerrar o quê? Se eu encerrar aqui... Ah, não. Pausar, pausei. Não. Gente, tem uma coisa que mudou aqui no... Agora sim, eu acho que... Parou o compartilhamento da tela? Parou? Opa! Então agora estou aqui com vocês e quero ouvir vocês a respeito de suas impressões e questões, comentários. Fiquem à vontade, vamos trocar ideia. Professor. Sim, pode falar. Pode falar. Fala, Caio. É Caio, Não, né? pode falar primeiro, Caio, que eu tenho várias perguntas aqui. Pode começar. Depois eu vou. Na verdade, assim, eu, desde que me converti, eu tenho essa influência sobre a crença da tricotomia, né? Até um certo ponto eu aceitava tudo por ignorância, porque me ensinaram assim, então era aceitável para mim. Aí depois eu fui entender mais algumas coisas, né? E para mim, na verdade, eu vejo como na Bíblia, ou pensar em nós seres humanos, a própria criação mesmo, eu acho que tem coisas, pelo menos o meu ponto de vista, é que a gente não tem como afirmar categoricamente se é A ou B, como no caso de dicotomia ou tricotomia. Tem coisas, apesar de ter mais pro lado da tricotomia, tem muita coisa dessa teoria que eu não concordo, né? Mas também eu acho, também, como o senhor falou, né? Eu acho problemático também algumas coisas da dicotomia, né? Eu acho bem complicado. E quando o senhor falou que a gente tinha que escolher um lado, eu falei, vixe, então vai ser difícil, né? E justamente porque eu penso sobre a questão, lógico que aí já foge, né, da abordagem bíblica, né, sobre o conceito do ser humano, que a gente tem os estudos da psique, né? E aí nós temos aí conceito de estudar as doenças mentais, a gente tem uso de medicamentos que elas interferem na psique humana, e aí surge aquela questão, né, tipo, beleza, então a gente entende que a mente é imaterial, mas até que ponto, né? Então acho assim que é bastante... É uma questão interessante, mas também é bastante complicado, assim, de você pensar nesse sentido, né? Isso mesmo, Caio. Bastante complicado. Aliás, a gente sabe muito bem, né? Quando dói algo no nosso corpo, normalmente isso mexe com os nossos sentimentos, isso mexe com o nosso ser interior, a gente fica perturbado na mente, a gente já fica incomodado, a gente já fica aflito, a gente pode dizer assim, a minha alma está angustiada, né? Ou seja, o meu espírito se angustiou, eu tô triste, eu fico triste. A inter-relação, né, entre corpo, alma e espírito, ela está tão conectada, né, que a dor de uma coisa passa a ser a dor do todo, não é não? Por isso é muito que exista corpo, alma e espírito é algo que eu não descarto, que exista essa distinção em algum sentido. Eu não descarto essa possibilidade, mas acho que isso aí é algo que só Deus sabe e que é muito difícil a gente chegar para a Bíblia, para os textos lá que a gente encontrou e falar, olha, tá vendo aqui? Aqui está usando a palavra espírito, porque aqui cabe muito bem espírito aqui e não alma, porque a alma não caberia bem aqui, porque espírito significa isso, alma significa aquilo outro. Então, por isso que ele usou espírito aqui. Por quê? Porque a gente vê em contextos muito semelhantes o uso de alma no lugar de espírito, enquanto em outros textos está usando espírito no lugar de alma. Então, não havendo ali uma distinção clara entre uma coisa e outra. O que sai do corpo quando a pessoa morre? Sai o espírito? Sai a alma?
Né? O que é o espírito? O espírito volta a Deus, a alma não? E por que as almas estão aparecendo lá no céu se as almas não voltaram para Deus? Então as almas voltaram para Deus. Mas por que disse que só o espírito voltou para Deus? Por que então não é dito que os espíritos é que são vistos lá no céu? Por que as almas são possíveis de serem vistas? O espírito é incapaz de ser visto? É isso? A alma seria algo visível que é possível ser visto? Olha, certamente não se trata disso. O autor bíblico não está muito preocupado em distinguir entre alma e espírito, embora isso possa ter em algum, sabe, Deus possa saber distinguir entre uma coisa e outra, nós não somos capazes de fazer isso com perfeição. E toda vez que alguém que é tricotomista tenta fazer isso, ele se complica. Tenta, por exemplo, você falou, eu sou tricotomista, então vai defender a sua tese. E aí procura lá mostrar claramente o que é espírito e o que é alma, em que contextos o espírito tem que ser usado, em que contexto a alma tem que ser usada. E como seria errado usar alma em determinado contexto no lugar de espírito, quando o espírito é que tem que ser usado ali. Você está percebendo? A gente vai perceber que a gente está. O pessoal da Bíblia lá, os autores, eles não estavam muito preocupados com isso, não. Isso é uma preocupação teológica nossa. Então, eles não estavam fazendo essa distinção clara, embora ela possa existir. Eu não vejo que isso seja um ensino claro ali da Bíblia. Entendeu? Então, você pode fazer a defesa da tricotomia, você tem as suas bases ali, os textos que mais são utilizados são esses que eu acabei de apresentar, mas eles são passíveis daquele entendimento que eu propus ali, né? Não eu, né? Que eu trouxe para vocês, que eu não tenho nada de novo nesse reino aí, né? E que a própria ideia de dicotomia, às vezes a gente já acha um pouco complicada, quando a gente essa coisa de separar certinho e tal, né? Quando, de fato, na vida, na nossa prática, a gente não usa coração como sinônimo de alma ou de espírito. Usa coração. Meu coração está doendo. O que eu quero dizer com isso? É o órgão físico? Não, é o meu ser interior. A gente fala, doeu o meu peito. Às vezes dói mesmo, né? Que o peito dói, uma dor no peito, sentir uma dor no peito, uma dor que é psicossomática. Quantas dores, quantos males e enfermidades são psicossomáticos, simplesmente, pura e simplesmente. É o corpo se ressentindo de um mal imaterial, do nosso ser imaterial que está sofrendo. É o espírito. O que sofre? É a alma que sofre? Mas está dizendo que é o espírito que sofre lá? Não, está dizendo também que é a alma que sofre. Então, de fato, a alma sofre, o espírito sofre, o corpo sofre. E quando o espírito está entristecido, quando a alma está entristecida, de fato o corpo padece. Quando o corpo está doendo, a alma se ressente. O espírito fica entristecido. Né? Quando Cristo estava para ser crucificado, ele suou sangue. Ou seja, a perspectiva de um sofrimento físico fez um rebuliço interno, né? Que faz com que ele tenha uma angústia de alma, uma angústia de espírito tremendo, que se reflete nesse fenômeno físico, né, que foi suar sangue. Veja como isso está muito conectado, como o ser ali ele está muito integrado. Então, falar do ser humano como um ser integral é também algo curioso que deve ser analisado, né? O ser humano como um ser total. Por quê? Por que é necessário ressurreição? Se nós somos espíritos puros, nós não, na verdade, nós não somos espírito, né? Nós somos o que somos, esse ser integral. Por isso que um dia carecemos dessa ressurreição do corpo, para sermos plenos, como Deus projetou que fôssemos. E isso é muito interessante de observar. Obrigado, Caio. E eu só tenho mais uma pergunta. Sim, pode falar. A criação e queda, mas a gente tem ali o autor dizendo que no meio do jardim tinha duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O senhor disse que o ser humano ele foi criado imortal e que a morte veio, né? Eu concordo, a morte veio com pecado, a morte física veio com pecado. No entanto, a Bíblia diz após a queda, em Gênesis 3, que
Deus disse, né, que tinha que guardar a árvore da vida para que o homem não voltasse no começo, para que ele não vivesse eternamente. Eu já ouvi teólogos falarem que o homem tinha que comer da árvore da vida para que ele se tornasse imortal. Como que a gente lida com essa afirmação? Bom, quando eu falei da imortalidade, eu falei é muito mais relacionado ao propósito de Deus. O propósito de Deus é que o homem tivesse vida eterna. E essa vida está nele. E a gente pode dizer assim, Cristo é a árvore da vida, né? Ou seja, é que a expulsão do paraíso é algo que nos afasta da fonte da vida, que é o próprio Deus, né? Ele é a nossa vida, ele é o nosso sol. É por isso que lá na Nova Jerusalém não vai ter sol, Cristo é o nosso sol, ele é a nossa vida. Então nós não temos uma vida realmente eterna, independente de Deus. Por isso que a morte é, de fato, uma separação de Deus. Aí estamos fadados à morte. Então, nesse sentido, aquele símbolo, né, da vida, ali da árvore da vida, é a comunhão com Deus, é a comunhão com Cristo. Essa comunhão que a gente depende dela para ter vida, porque a nossa vida não é uma vida que nós temos em nós mesmos, né? Nós temos uma vida dependente, mas é claro que quando eu falei de imortalidade, que o propósito de Deus ao nos criar foi nos dar essa vida eterna. Tínhamos ela na comunhão com Deus, na dependência, no relacionamento com Deus. Uma vez expulsos do paraíso, perdemos essa prerrogativa divina, estamos fadados à condenação e à própria morte, né? Mas é bem observado, você mandou bem na observação, é isso aí. Camila, agora é com você. Sim, Bispo, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente nessa matéria com o senhor. Seguinte, esse assunto é bem polêmico, eu estou com algumas dúvidas aqui. Inclusive, este ano eu fiz um curso numa outra denominação e estou aqui até com a apostila, onde a gente falou um pouquinho sobre a tricotomia. E foi ensinado, inclusive, isso, né? E eu gostaria de começar, até o Elton colocou aqui no chat, eu também compartilho da mesma afirmação que ele colocou. Seria errado, vou até mostrar aqui essa imagem, dizer que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo, porque isso já se tornaria uma certa tricotomia, isso já seria uma separação dos três, dizer que nós somos um espírito e temos uma alma e que habita no corpo. Eu vou até mostrar, Bispo, eu fiz questão de lá pegar minha apostila aqui do curso, exatamente como eles mostram, né? Sim. A tricotomia, né? Aqui fala assim, ó, quem somos nós? E aqui ele separa, então, o espírito, a alma e o corpo. E é interessante que aqui, nesse curso, eles diziam exatamente o seguinte, que nós somos um espírito que se relaciona com Deus, que seria a intuição, consciência e comunhão, a parte espiritual. Temos uma alma que se relaciona com outras pessoas, que seria a mente, emoções e vontade, que é a parte psicológica. E habitamos num corpo, que é a fisiologia, que se relaciona com o ambiente, que foi exatamente o que você falou aqui na aula, né? Mas existe a possibilidade, Bispo, da gente entender dessa forma alma, espírito e corpo, mas sem separar os três, porque para mim, quando esse tema foi apresentado, eu não entendi como uma separação, embora agora vendo esse desenho, realmente parece, ele está cortado, Está né? cortado. Dá para ver que ele está cortado, está em três partes. Mas eu sempre entendi que nós somos a totalidade, como foi o que o senhor colocou ali por último, mas essa digamos assim, talvez o papel de cada um, para mim, ficou bem definido dessa maneira, o que é o espírito, o que é a alma e o corpo, mas eu entendi os três como um só. Tá. Não há como a gente entender o papel de cada um deles como a tricotomia explica, sem que eles sejam separados? Então, essa ideia de que nós somos um espírito, quando é que esse espírito... Aí vem aquela coisa lá do... Você viu? É o Irineu, né? A gente antes era uma alma
num corpo, aí de repente a gente se converteu, aí recebeu um espírito, os outros só estão alma e corpo. É uns negócios, eu acho meio sem pé nem cabeça. E dizer também que nós éramos somos um espírito. Então parece que nós já existimos. A ideia da pré-existência, parece que quem tem essa perspectiva tem uma ideia de pré-existência do espírito. O espírito já existia em algum lugar, talvez os mormons certamente creem nisso, né, que os espíritos já viviam, de repente eles vêm, eles encarnam aqui, né? Então, é a ideia de encarnação de um espírito. Então, somos um espírito. Na verdade, nós somos um espírito. Agora, provisoriamente, transitoriamente, a gente veio incorporar esse negócio meio parece outra religião, mas tudo bem. Veio incorporar aqui. Então, é como se a gente pudesse existir como espírito e o corpo apenas como um veículo necessário para. Por que então a ressurreição? Né? Então, se essa é uma verdade, se esse é um ensino, a ressurreição parece um pouco descabida. Para que ressuscitar um corpo se de fato nós somos? O que é que nós somos? Um espírito. Então, era só uma renovação desse espírito, e ele cumpriu o seu papel, aquilo tudo foi transitório, a alma era apenas para relacionar com as pessoas, então a alma não ressuscita, não precisa ressuscitar, né? Sei lá, fica uma coisa tão complicada. E dizer que é o espírito que se relaciona com Deus, meu, o nosso corpo é o quê? É templo de quem? Do Espírito Santo. Como é que é só o espírito que relaciona com Deus? É o meu corpo que relaciona com Deus, né? Então já acho muito estranha essa teologia de que espírito é que se relaciona com Deus. Não. Deus habita em mim, no meu corpo. Por isso eu tenho que santificar o meu corpo. Né? Tem que tomar cuidado com o que eu faço, com o que eu olho, com o que eu vejo, com o que eu toco, tudo mais. A outra alma, a minha alma engrandece ao Senhor. Quem é que está? A alma da Maria estava relacionando com o Senhor, estava engrandecendo e adorando. Então a alma é que adora. Mas se essa tese está correta e conseguiu dividir de certinho, a Maria está pisando na bola, a Maria é ignorante. Eu acho isso tudo tão estranho. Agora, então, a ideia de que você possa, sim, ter dentro de si corpo, alma e espírito, acho ela uma ideia razoável. Que você consiga fazer como eles estão ali propondo. Aqui está aqui é o gráfico. No gráfico fica muito claro que alma é isso, que espírito é aquilo, que corpo é aquilo outro, e corpo serve para isso. Gente, acho isso muito difícil de defender. Entendeu? Então, na minha opinião, a Bíblia não consegue, ela não faz questão. Se existe alguma distinção entre alma e espírito, a Bíblia, os autores bíblicos não estavam nem aí para isso. Vamos ter que ser franco, dá uma olhada lá, eles não estavam nem aí para isso. Não entendiam, eram ignorantes, faziam uma confusão danada, não receberam a revelação que essas pessoas hoje têm. Essas pessoas hoje têm uma revelação que os autores bíblicos não tinham. Maria, pobrezinha, não estava inspirada pelo Espírito Santo quando proferiu a minha alma, a canção A Minha Alma. Temos que corrigir isso. Ô Maria, o seu espírito se alegra em Deus, não, a sua alma se alegra. Olha como ela inverteu as coisas, porque ela devia dizer assim, o meu espírito engrandece ao Senhor e a minha alma é que se alegra em Deus, porque a alma é o centro das emoções. Se você fez um curso lá com ele, você sabe que a alma é o centro das emoções. Então quem tem que estar expressando aí a alegria é a alma da Maria, e quem que está relacionando com Deus e adorando a Deus é o Espírito. Maria, você pisou na bola, não sabe nada, não estava inspirada, vamos corrigir o cântico de Maria. Eu acho que tudo isso serve, assim, é claro que eu falo de maneira um pouco mais assim enfática, mas para mostrar que a gente não vai conseguir ser bem sucedido. Tente passar esse ensinamento para as outras pessoas, tente fazer isso, aí você mesmo vai ficar meio encabulado, fala assim, acho que eu estou forçando a barra aqui. Você vai falar, sabe, engole essa aí que tá bom. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu não defendo aqui uma posição clara sobre a totalidade do ser, mas acho que ela faz bastante sentido. Eu não consigo explicar tudo com ela, né? Acho que os dicotomistas têm bastante razão, sabe? Eu fico entre um e outro. Agora, eu só sei que eu não consigo fazer essa distinção, que eles conseguem, bota aqui, vem pro gráfico, agora eu vou descrever tudo que alma é que se relaciona. Gente,
não vai, Mas ficou bem claro, bispo. não vai Principalmente conseguir nessa muito. questão da ressurreição do corpo, eu confesso que isso fez mais sentido mesmo. Faz, né? Bispo, só mais uma questão rapidamente, antes que os irmãos também querem perguntar. Este ano eu estava assistindo um podcast muito interessante com um pastor e um psiquiatra, muito interessante, onde eles falavam sobre a batalha da alma e a batalha do espírito. Aí, depois dessa aula, eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque eles fazem essa distinção, o pastor, né, segundo a teologia, e o psiquiatra, segundo, né, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, separando novamente alma e espírito. Então, eles estavam dizendo que a gente precisa, como cristão, entender o que é a batalha da alma e o que é a batalha do espírito. Então, por exemplo, se uma pessoa sofre de depressão, sofre de síndrome do pânico, é a batalha da alma. Se é algo, digamos, espiritual, é a batalha do espírito. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa. Se a gente for olhar a alma e espírito sendo o mesmo, eu vou dizer, batalha. Eu não vou dizer que tudo seja intrinsecamente, detalhadamente a mesma coisa, eu não chegaria a tanto, mas eu não saberia distinguir. Eu não sei como eles são capazes disso. Eu não sei também. Eu sou ignorante, falo para ele, eu sou ignorante, eu queria ouvir essas palestras e depois saber qual é a distinção clara. Claro que eu acho que os psicólogos cristãos, eles gostam da ideia de falar assim, olha, o pastor vai trabalhar o aconselhamento mais espiritual. O pastor cuida da alma, do espírito. Nós cuidamos da alma, né? Então, o ramo Gente, quando alguém vem para o aconselhamento, quando que você consegue separar que aquela dor é do espírito, que aquela dor é da alma, que aquela coisa é do físico? Tá tudo muito ali misturado, né? É muito difícil distinguir. E quando a gente... Olha, quantas vezes uma pessoa é curada fisicamente. O que estava faltando para ele era o lítio. Né? Os psiquiatras vão gostar dessa, né? Porque ele fala, a gente dá um medicamento e o cara fica alegre. A criatura sai da depressão. Então o problema dele era físico, não era da alma. Olha como as coisas estão interrelacionadas, alma, corpo e espírito. Então eu acho que ninguém tem razão aí, todo mundo tem. Todo mundo tem um pouco de razão. Todo mundo está confuso. Esse assunto é complexo. O ser humano é complexo. Então, se essa aula serve para esclarecer alguma coisa, é que não se faz tal distinção com facilidade, sem incorrer em erros, sem confusão. Todo mundo tem que reconhecer que nós não estamos diante de um negócio matemático, científico, que a gente consegue distinguir, destrinchar aqui e ali. É algo muito mais complexo e eu diria assim, muito mais na totalidade do ser. Né? O ser humano que sofre na carne, sofre também no espírito. Que sofre no espírito, sofre na carne. E as coisas assim, não, a gente não consegue separar. Agora, para deixar que eu vou cuidar, que o assunto é esse. Ah, é? Você tá. Nós somos, sabe, é um negócio social, relacionamento social. É complicado. É isso aí, Camila. Não é fácil, não. Bispo, eu também acredito nessa totalidade do ser. Obrigada pelo esclarecimento. Valeu. Bispo. Quem mais gostaria? Bispo, boa noite. Pode falar, Juan. Eu, um tempo atrás, eu comecei a me aventurar aí nessa questão. Eu estava lendo um salmo, agora eu não me recordo mais que salmo que era, mas nesse mesmo salmo, na minha tradução, falava em um trecho sobre a alma e mais para frente falava sobre o espírito, né? E eu falei, não, eu preciso compreender em que aspecto que o salmista está falando isso, e eu comecei a procurar, e eu olhei esses termos, né? Dicotomia, tricotomia, e comecei a procurar entender isso, como se, eu não sei, aí eu comecei a entrar numa linha de pensamento sobre o pecado, sobre aquela luta do homem contra o pecado, né? E parece que eu comecei a querer encontrar um certo culpado, sabe? Porque quando a gente fala no Espírito, eu acho que a gente associa assim ao Espírito que é santo, né? O Espírito Santo. Então a gente já percebe, poxa, que nem a passagem que Jesus vai falar que o Espírito está pronto. Então a gente associa com algo divino, ou algo que tem essa relação, né? Quando Jesus ali
morre, rompe o véu, a gente fala, pô, a gente tem uma relação espiritual, né? Porque é com o Espírito Santo. Aí me levou a ter essa certa linha de raciocínio, e eu comecei a procurar a palavra assim no original, e eu encontrei que a palavra para alma era psique, né? Ou psique, não sei. Então eu comecei a associar assim, puxa, então será que o meu raciocínio, a personalidade, a maneira com que a gente se comunica é algo mais almático, e agora aquele espírito que é o ruá, né, que é o sopro, seria esse algo divino, e eu fiquei tentando fazer essa separação, mas sempre me pegava, ainda mais naquela passagem de Apocalipse 1:9, né, quando o espírito clama, e sempre me pegava assim essa distinção onde eu dizia assim, puxa, mas se o espírito está lá clamando, mas o espírito é a centelha de Deus no homem, então como é que teria a minha personalidade, a minha essência ali, né? Eu não sei se dá para a gente considerar algo parecido com um algo trino do que Deus é, por exemplo, a mesma essência de um corpo, só que o corpo corrompido, com uma alma, com um espírito. A minha conclusão é que eu não consegui chegar numa conclusão, e toda hora que eu leio um texto que fala sobre isso, eu posso ter interpretações diferentes. Então, eu acho que a gente vai ter que, no final das contas, que reconhecer que é muito difícil destrinchar o assunto, ou dividir alma e espírito. Muito mais fácil falar do ser material, físico, o corpo, e a nossa parte imaterial, né? Então, isso é mais fácil. Essa parte imaterial e tentar destrinchá-la entre alma e espírito sempre será um grande desafio que a gente vai acabar esbarrando aqui e ali com essa confusão mesmo. Não vai ficar muito feliz com o resultado, né? Acho que vamos ter que reconhecer no final das contas que estamos diante do mistério dessa nossa composição, que é tão complexa, e que a gente não sabe se existe, se é que existe uma distinção entre alma e espírito. Isso é algo que nós não conseguimos determinar com precisão, né? Talvez Deus saiba, um dia saberemos, mas hoje fica muito mais claro para nós que existe o que a gente pode chamar de um ser interior, que muitas vezes esse nosso ser interior, ele tem uma determinada boa vontade, né? Ele pode estar preparado, no certo sentido, mas a gente se vê, de repente, impelido por uma natureza que é contrária, por isso aquela luta do espírito contra a carne. E luta do espírito contra a carne não é da luta do espírito contra a alma, né? É do espírito contra a carne. Uma essência de nós, algo que pertence a nós, que está muito intrínseco a nós mesmos, que realmente nos inclina para um lado avesso e oposto àquilo que talvez seja para nós, os cristãos, uma inclinação que temos para as coisas espirituais, né? Então, é uma luta que a gente vai, como cristão, travar enquanto caminhamos até a glorificação, até a ressurreição. É só na ressurreição que a gente vai ter isso sanado, né? Essa santificação, onde a gente não vai ter mais a inclinação para o pecado. Então, isso acontece. Então, a gente pode falar que existe, talvez exista algo distinto entre alma e espírito, que a gente não consegue determinar onde começa, onde termina, onde termina um começa outro, mas se existe, para nós é muito mais fácil a ideia de que existe um ser imaterial, um ser espiritual, um ser interno, né, mais material, e o ser e a parte corpórea, e isso está tão interligado também que a gente não consegue nem dizer o que é dor da alma, o que é dor do corpo, né? Porque quando dói tudo, mexe com tudo, né? Dizer que eu tô bem espiritual, eu tô bem,
Eu estou feliz espiritualmente e eu estou gemendo no corpo. É muito difícil a gente conseguir ser sincero nessas afirmações. Eu tô alegrão, assim, no espírito. Tô alegrão no espírito, mas tô gemendo na carne que só... Normalmente, isso é complicado. A gente não... Embola, o meio de campo embola. Isso a gente tem que reconhecer que nós embolamos porque, de fato, as coisas estão muito interligadas. Né? Se existe separação... Desculpa. Sim. É curioso, Bispo, porque eu acho que em termos talvez práticos, assim, de uma maneira fácil de se imaginar o que é culturalmente aceita, né? Parece que a gente sempre coloca como um braço de ferro, onde a gente tem ali o copo da alma ou o copo do espírito separado na dicotomia, e o que tiver mais cheio é o que você vai ser. Ou se você ler mais a Bíblia, você vai ser mais espiritual, mas se você assistir, não sei, mais coisa secular, você vai ser menos espiritual. Ou talvez esse seja o mesmo copo com líquidos diferentes, conforme você se encher mais de uma coisa, você vai ser mais uma ou mais outra, mas mesmo assim não dá para afirmar, mas é complicado. Tem aquele negócio também, né? Por exemplo, o contato do ser humano com a própria criação material pode levar a gente a adorar mais a Deus. Né? Veja só que não é aquele negócio, eu vou me desprender da criação e de tudo que é material para, de repente, beneficiar a minha comunhão com Deus. De repente, num copo d'água, ou numa refeição, ou na contemplação da natureza, da criação, que a minha alma engrandece ao Senhor, né? Que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que eu vejo. Ou seja, então, veja que é complicado de você dizer assim, agora eu vou fazer coisas espirituais. Às vezes, quando a gente está jejuando, tem um outro risco, que tem um risco, o apóstolo Paulo trabalha essa ideia. Cuidado quando vocês jejuarem, marido e mulher, ficar muito tempo separado um do outro, essa coisa toda, porque o diabo pode se aproveitar. Aquilo que a gente acha que é para santificação pode ser uma porta aberta exatamente, a abstinência, né? O diabo se aproveitou do momento de maior fome de Jesus, para trazer a tentação. Ele sabe o momento, porque quando a gente está privado, ou o nosso corpo está enfraquecido, ou a gente está mais suscetível às tentações. Olha só, aí você está percebendo que separar essas coisas é meio complicado. O diabo sabe muito bem como a gente está, como a gente é esse todo, e então a gente tem que vigiar, a gente tem que trabalhar, a gente para buscar Deus, tudo tem que ser feito de uma maneira, sabe, a gente pode encontrar Deus nas coisas simples da vida, no casamento, no relacionamento, ou tá solteiro, ou encontrar alguém, sabe, então às vezes esse negócio de Deus na nossa vida é só uma questão de como a gente percebe as coisas, como a gente encara, como a gente enxerga. Né? Ser grata a Deus por todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, uma tribulação, você diante dela, a maneira como você a encara, você é mais fortalecido espiritualmente. Então, tem dessas também. Gente, o horário está avançado, mas ainda temos para mais uma pessoa. A Neide, que levantou a mão. Sim, eu vou perguntar. Eu tenho duas perguntas, mas eu já vou só trazer um versículo que fala a respeito também dessa mesma questão que o Juan falou, que é o Salmo 57:8. Eu ia fazer uma pergunta parecida, mas lá fala assim, na parte B do Salmo, fala: desperta minha alma para Deus. Eu lembro sempre dessa passagem, quando eu estou no culto, se eu estou cansada, aí olha, o meu corpo fisicamente, estou cansada, eu estou agitada, pensando em alguma coisa, ei, alma, te dou uma ordem, vem para cá, hora do culto, hora do momento de focar, entendeu? Eu faço esse esforço para desprender das coisas que eu não preciso naquele momento para focar e valorizar aquele momento. Mas é realmente muito complexo a gente distinguir, porque nós somos um só. E está tudo ali dentro da gente. Não consigo desmembrar.
né? Eu- Então, eu acho que só complementando, porque todo mundo já perguntou, é isso né? aí. E eu lembrei dessa passagem. É, É isso ô minha mesmo. alma, porque está abatida a minha alma, né? Porque te Também, né? perturbas dentro em mim. Espere em Deus. Ainda o louvarei. Quem é que está louvando a Deus? É a alma. Essa mesma alma que está perturbada. Essa mesma alma que é o centro da psique, das emoções, dos sentimentos. É ela que vai louvar a Deus, né? É ela que comunga com Deus. É ela que, em vez de estar louvando a Deus, está acabrunhada, está entristecida. Mas de repente está já esperançosa em Deus e confiando no Senhor. Uhum. É o nosso ser, né? Isso aí. Isso mesmo. E outra coisa que, assim, fazer essa distinção, né, a minha faz, aí na hora que o pessoal que defende o aborto, queira dizer qualquer motivo que seja, um bebezinho que tem ali o tamanhozinho de um grão de feijão, ele ainda não tem corpo formado, ele ainda não está com as emoções formadas. Então, eu vejo uma dificuldade de aceitar isso, porque o ser completo já existe Isso mesmo. no ventre da mãe. E aí, naquele momento, as pessoas podem dizer, não, mas eu sou tricotomista, e aí, como ainda não está formado, então ainda não é. Aí, para mim, é confuso. É. Eu não consigo absorver, desculpa. Tá certo. Eu também acho que ele já é. Né? Desde a concepção, para mim, ele já é corpo, alma e espírito. Ele já é o ser integral, ele já é um ser humano. Né? Por isso eu também sou contra o aborto. Né? Muito bem. Exato, e aí vai lá para o Salmo 139, né, que vê antes de ser formado. Já, Enfim. Mas eu tenho uma outra pergunta, porque eu acho que ficou bem claro todas as perguntas aí, foi muito boa. Mas eu tenho uma pergunta que eu dou aula para os novos convertidos, e aí o pessoal pergunta e eu fui pesquisar e tentei trazer uma clareza, mas eu acho que até eu mesma fiquei um pouco insegura no primeiro momento, até depois da aula do Marlon, que a gente esclareceu que, tá, eu conheci a Deus, agora o meu corpo está aqui, a minha alma já reconhece a Deus. É a minha alma ou o meu espírito? Me fizeram a pergunta, né? E aí, eu oro em nome de quem? De Jesus, de Deus ou do Espírito Santo? Como que eu oro? Eu oro com a minha alma ou eu oro com o meu espírito que habita em mim? então, Explica um pouco. aí para mim é você, o ser integral, né? De corpo, alma e espírito. Então, para mim, você adorar, orar a Deus, você está orando, é você que está orando, né? Você está orando com a mente, você está orando com o coração, você está orando com o seu ser, é o seu ser. E deve ser sempre em nome de Jesus, porque a ideia aqui é que Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, é mediante o seu sacrifício que nós temos acesso. Ele é o nosso intercessor. Claro, o Espírito Santo também intercede, mas o papel primordial de Cristo é ser essa porta. Ele é a porta das ovelhas, ele é a porta aberta para o céu. É mediante o seu sacrifício, não segundo as nossas obras, mas é segundo a sua graça, a sua misericórdia que se manifestou salvadora a nós em Jesus. Então ele é esse mediador por excelência. Então, agora é sempre a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, é nosso ser integral, né, que está adorando a Deus. Então, independente se é alma, se é espírito, para mim é a mesma coisa. Tá? É o nosso ser, a minha mente. Quando eu falo que a minha mente está adorando a Deus, eu não estou pensando no meu cérebro, né? Não é bem isso. É alguma coisa que está lá, que se aproveita do cérebro. É meu ser, é minha alma, é meu ser integral, meu ser interior. Meu ser interior talvez seja esse ser imaterial, que é alma e espírito, é tudo isso junto, e é tudo junto misturado, tão misturado que eu não sei distinguir de maneira clara entre um e outro. Muito bem, gente. Agora, só uma dúvida que Os bichos, né? Alguém falou dos eu bichos. ouço Foi boa. alguns teólogos falando que eu sei, e nós sabemos que tudo que Deus fez é bom. Mas algumas pessoas falam que Deus está recriando a sua criação.
o homem e a sua criação. O que é? Ainda não absorvi isso. O que é? Deus está recriando. Esse termo recriar. Porque nós fomos criados, né? E o pecado veio e danificou, trouxe morte. Então, de alguma maneira, nós temos que nascer de novo. E nascer de novo é ser recriado novamente em Cristo Jesus. Então, e nós sabemos que Deus está fazendo novas, ou recriando todas as coisas, ou trazendo elas ao propósito original. O propósito de Deus é que em Cristo Jesus venha convergir todas as coisas. A natureza, a criação, há um tempo só geme, suporta angústias até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, no dia da manifestação dos filhos de Deus, que é o dia da ressurreição, que é o dia do Senhor, que é o dia de Cristo, que é o dia em que Ele vem sobre as nuvens do céu com poder e glória, é o dia também tão almejado pela própria criação que suporta angústias até agora. Ela espera a sua libertação, a sua redenção. Então a criação será recriada. Haverá um novo céu, uma nova terra, assim como haverá um novo corpo nosso, né? Mas só que esse novo corpo, ele é sempre um corpo regenerado, é um corpo que vai ser ressuscitado, é um corpo que tem esse DNA original. Então tudo aquilo que Deus criou originalmente encontrará o seu propósito último, a própria criação. Tudo que existe encontrará a renovação, a recriação, a restauração. É uma coisa muito linda, muito bela, né? Que Deus está trazendo aqui. Gente, é isso aí, tem muitos assuntos aí, né? Os bichos, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, então o que é que eles são internamente, né? É um pouco mais complicado de dizer, mas certamente não, não sei. É um outro embrólio, né? É um outro embrólio, mas não tem a complexidade do ser humano, né? Certamente não tem essa complexidade interna que nós temos. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês. O tempo avançou. Eu queria terminar mais cedo para compensar aquele intervalo que a gente acabou não tendo, terminar mais cedo. Não consegui liberar vocês, mas eu acho que rendeu. E tem essa tarefa. E semana que vem a gente inicia a aula, trocando ainda alguma ideia sobre o que vocês encontraram, pesquisaram, estudaram, alguma coisa nova aí. Venham para cima de mim na próxima aula com tudo aí, que eu estou aí para trocar ideia com vocês. Deus abençoe. Uma boa noite para cada um de vocês. Até terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Amém. Boa noite. Valeu, a paz. Boa semana a todos. Para vocês. Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe. Amém. Valeu, Boa noite, gente. Deus abençoe. Muito bom. Boa noite. Paz. Deus abençoe. Amém.